Projeto de lei do deputado federal Otto Filho prevê multa de R$100 mil para operadoras de saúde que cancelarem contratos sem acordo com o beneficiário. Políticas públicas para a população LGBTQIA+, é tema de audiência pública na Câmara dos Deputados. Além de já ser um número muito alto, provavelmente ele é muito maior. Praia de Itapuã é escolhida como uma das mais bonitas do mundo e passa na frente de Copacabana e Ipanema. Agregou ainda mais a nossa vontade de vir aqui. Senado aprova projeto que libera consumidores atingidos por desastres naturais no pagamento do IPI na compra de móveis e eletros. Tem ainda a previsão do tempo, as notícias que foram destaque na política da Bahia e do Brasil. Isso e muito mais você acompanha no Alba Agora, que está começando. Olá, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao seu telejornal noturno do Legislativo Baiano, que hoje é comigo, Diego Vieira. Estamos no ar em 109 cidades do interior do estado, através dos canais 9.2 ou 10.2. Em Barreiras, região oeste da Bahia, o nosso canal é o 40.2. Já aqui em Salvador e na região metropolitana, os canais são 12.2 na TV aberta e 16 na NET. E se aí na sua cidade ainda não tem o sinal da TV Alba, não se preocupe, você pode acompanhar pelo site alba.tv.br ou pelo youtube.com/tvAlba. Quer falar com a gente? Salva esse número aí que aparece na sua tela. 719-9602-5318. 719-9602-5318. Através desse número você fala diretamente com a nossa produção e fique à vontade também para enviar sugestões de pautas. A gente inicia o nosso telejornal de hoje falando que o deputado federal Otto Filho protocolou um projeto de lei que prevê a aplicação de uma multa mensal no valor de R$100 mil para as operadoras de saúde que cancelarem os contratos de maneira unilateral. A repórter Samile Fonseca conversou com o deputado e tem mais detalhes. Olá, tudo bem? É isso mesmo. Nos últimos meses tem aumentado cada vez mais o número de clientes que tiveram plano de saúde cancelados por grandes operadoras aqui no Brasil. E cada vez mais elas se surpreendem. Isso começou desde abril deste ano. Quem está aqui ao meu lado é o deputado federal Otto Alencar Filho, que entrou inclusive com um projeto de lei que vai tentar notificar essas companhias quando forem tiver esse cancelamento unilateral, não é isso, deputado? É verdade, Samir. Eu venho já há algum tempo recebendo mensagens de pessoas que tiveram de forma unilateral e injusta o cancelamento do seu plano de saúde. E resolvi tomar uma atitude, fazer um projeto de lei que multa essas companhias em caso desse cancelamento unilateral injusto. É um projeto que foi iniciado agora, esse ano, a gente protocolou agora. Vou buscar o apoio dos pares, dos meus amigos deputados federais aqui da Bahia e também de outros estados, e eu acredito que a gente vai ter uma aprovação, não posso dizer que é célere, porque você sabe muito bem que na Câmara e no Senado você tem uma gama de projetos ainda de interesse do governo federal que precisam ser aprovados. Mas tem muito apelo, porque a gente sabe que, infelizmente, está acontecendo realmente algo que é injusto, principalmente para aqueles que mais precisam, em determinado momento, de uma cirurgia, no momento de realizar a cirurgia, e, às vezes, essas empresas cancelam de forma muito injusta e unilateral. Inclusive pacientes com autismo ou outras doenças raras também tiveram essa surpresa, né, deputado? É verdade. Eu espero que a gente possa aprovar esse projeto num espaço curto de tempo para acabar com essas injustiças. Tá bom, então, obrigada. Eu volto aí com vocês no estúdio. Samile Fonseca.
E olha só, milhares de computadores com Windows apresentaram falha ao serem inicializados na madrugada desta sexta-feira. A pane generalizada afetou bancos, companhias aéreas, emissoras de TV, supermercados e outros negócios em todo o mundo. Segundo nota emitida pela Microsoft, uma das causas do apagão foi uma atualização defeituosa do provedor de cibersegurança que atende a empresa. O erro desconectou PCs e servidores e forçou máquinas a um loop de inicialização de recuperação. A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados recebeu representantes da sociedade civil em uma audiência pública para debater as políticas destinadas à população LGBTQIA+. Vamos ver como foi esta reunião na reportagem da TV Câmara. Nos últimos anos, o Brasil avançou na implementação de políticas públicas voltadas para garantir cidadania à população LGBTQIA+. Mas ainda falta muito para que o país responda de forma eficaz à LGBTfobia e promova de fato os direitos dessa parcela da população. A conclusão é de Rogério Sganzerla, pesquisador responsável pelo programa Atena, que há 3 anos fez um mapeamento da situação das políticas públicas para a população LGBTQIA+, nas 27 unidades da federação. O tripé da cidadania, quando a gente vê 3 cores, é exatamente isso. O azul é o órgão, o laranjinha é o conselho e o vermelho é o programa. A gente nota que o fato de muitos estarem à esquerda, e no caso, eles estão com notas, né, abaixo de 1, perto de 1, significa que eles não existem ou estão com uma institucionalização muito baixa. Então, isso, em termos gerais, demonstra que os nossos órgãos LGBTs existentes nos estados, no plano estadual, na esfera estadual, eles ainda precisam avançar muito de alguma forma. O levantamento do Grupo Atena foi apresentado numa audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara. E segundo Cláudio Nascimento, que coordena o Grupo Atena e ainda é presidente do Grupo Arco-Íris, o mapeamento também trouxe ações eficazes para a proteção da população LGBTQIA+. Uma das consequências do lançamento desse mapeamento foi a adoção pelo Ministério Público Federal desses dados para abrir procedimentos pelas procuradorias regionais do Ministério Público Federal em 25 estados brasileiros. Isso é inédito, a primeira pesquisa da sociedade civil, que o Ministério Público assume esses dados e estabelece procedimentos em tantos estados, cobrando o aprimoramento dos estados e a resposta às deficiências que os estados têm em matéria de política pública. Inaê Barbosa, do Observatório de Mortes e Violência contra Pessoas LGBTQIA+, no Brasil, destacou que a produção de dados confiáveis ajuda a dar visibilidade à realidade vivida por essa parcela da população brasileira. Nosso principal produto do Observatório é esse dossiê que é publicado anualmente, né, desde 2020, onde a gente faz um levantamento de casos de violência letal, né, contra pessoas LGBTI+, no Brasil. E nesse ano de 2023, o dossiê é referente ao ano passado, a gente registrou 230 mortes, né, de pessoas LGBTI no Brasil. Isso dá uma média de uma morte a cada 38 horas. E ainda assim a gente entende que são números subnotificados, né, devido a esses limites da nossa pesquisa, que não são dados oficiais, são dados coletados em mídias digitais. Então, além de já ser um número muito alto, provavelmente ele é muito maior. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que solicitou o debate na Comissão de Direitos Humanos, o mapeamento da situação da população LGBTQIA+, é a base para a formulação das políticas públicas. É muito importante esta avaliação, essa pesquisa sobre como estão os estados, porque é intersetorial, sem nenhuma dúvida. Nós estamos falando de educação, nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de assistência social, nós estamos falando de segurança, política de segurança, nós estamos falando de todas as políticas públicas. É preciso
ampliar os espaços e dizer lugar da população LGBTQIA+, é onde ela quiser. Agora vamos falar do tempo. Apesar do ventinho mais frio, vai dar praia no final de semana, viu? Aqui em Salvador. Vamos conferir agora a previsão do tempo. Salvador terá um sábado de sol com muitas nuvens durante o dia. Pode chover a qualquer hora. A temperatura pode variar entre 22 e 28 graus. A velocidade do vento pode chegar até 22 km por hora. E a mínima da umidade do ar será de 69%. O domingo será de sol com algumas pancadas de chuva a qualquer hora do dia. À noite, o tempo fica aberto. A umidade do ar pode variar entre 72% e 86%. A temperatura, por sua vez, pode chegar até 27 graus. Na segunda-feira, a previsão é de sol com aumento de nuvens. Pode haver pancadas de chuva à tarde e à noite. A velocidade do vento pode chegar a 21 km por hora e os termômetros podem variar entre 22 e 27 graus. E com esse tempo bom no final de semana, tem também muitas opções culturais bacanas para você aproveitar aqui em Salvador. Veja algumas dicas na nossa agenda cultural. Vamos de agenda cultural? Olha só, o espetáculo Boa Sorte traz para os palcos de Salvador uma reflexão de conflitos de classe e sonhos de mudança. Pessoal, a história narra o dia a dia de duas empregadas domésticas. A peça será no Teatro Gamboa neste sábado às 5 da tarde. O Museu de Arte Moderna da Bahia vai receber uma grande festa de samba neste sábado. O evento é a partir das 2 da tarde. Como atrações temos Renanzinho CBX, Samba e Suor, Pagode do Segredo e muito mais. Os ingressos podem ser comprados na internet. E para os amantes de comédia, João Pimenta reúne suas histórias mais mirabolantes no seu primeiro solo de stand-up comedy em mais de 16 anos de carreira. O evento será no sábado, a partir das 8 da noite. Os ingressos podem ser comprados na bilheteria do teatro e também na internet, no site Simpla. Salvador recebe mais uma vez o concerto À Luz de Velas, que é sucesso mundial. O evento será na Casa Salvadori, a partir das 5 da tarde. Ingressos estão à venda de forma online. Veja a seguir, Praia de Itapuã é considerada em pesquisa como uma das mais bonitas do mundo. Veja ainda exercícios para fortalecer a panturrilha e lhe deixar mais saudável. O intervalo é rapidinho, eu volto já já. Estamos de volta com o nosso Alba Agora desta sexta-feira, dia 19 de julho. E a gente inicia este segundo bloco falando de um evento importantíssimo que está acontecendo no sul do estado. Foi aberto na noite desta quinta-feira no Centro de Convenções de Ilhéus o Festival do Chocolate e Cacau Bahia 2024. O evento reúne cerca de 200 produtores e mais de 100 marcas de chocolates de origem do sul da Bahia. Produtos também que a cada ano conquistam aí novos consumidores no Brasil e também no exterior. O governo da Bahia marca a presença no festival, onde são comercializados mais de 60 itens como doces, geleias, licores, cerveja, iogurtes, queijos, cafés e bombons, mostrando toda a diversidade e as delícias do nosso estado. E olha só, foi aprovado na última quarta-feira o projeto de lei que libera consumidores atingidos por desastres naturais do pagamento do imposto na compra de móveis e eletros da linha branca. Confira os detalhes na reportagem da TV Senado. O plenário do Senado aprovou a isenção do IPI de móveis e eletrodomésticos da linha branca para consumidores atingidos por desastres naturais ou eventos climáticos extremos. A medida deve beneficiar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.
Sem um imposto sobre produtos industrializados, ficam mais baratos itens como fogões, geladeiras, máquinas de lavar roupa e tanquinhos. Os produtos precisam ser fabricados no Brasil e destinados a residentes de municípios atingidos por calamidades. Os microempreendedores individuais atingidos também ficam livres do imposto. A isenção só pode ser solicitada uma vez por cada família, que deve escolher apenas um dos produtos que receberá o desconto. A isenção do IPI aplica-se-á nos termos do regulamento. O PL número 4731 de 2023 colabora com o restabelecimento da normalidade e do bem-estar nas áreas afetadas por desastres naturais. É manifestação de empatia com a população diretamente afetada e estimula ao crescimento da indústria nacional. Os senadores ainda aprovaram o título de capital nacional da pós-colheita de grãos ao município de Panambi, também no Rio Grande do Sul. Agora te convido para falarmos de saúde. Olha só, praticantes de atividades físicas estão de olho no treino voltado para a panturrilha. Além de fortalecer essa parte do corpo, especialistas acreditam que os exercícios melhoram o fluxo do sangue e, o melhor, podem ser feitos em casa. Vamos ver. Você já deve ter ouvido por aí aquele ditado de que a panturrilha é o segundo coração. Cientificamente, isso não foi comprovado, mas os especialistas garantem que, mesmo sendo uma relação indireta, movimentar os músculos inferiores e a panturrilha ajudam sim no retorno do sangue para o coração. É um grupo muscular, são 3 músculos aí envolvidos, os 2 gastrocnêmios e o terceiro chamado solear. Esses 3 músculos têm relação direta com a locomoção. E quanto mais eles estão desenvolvidos, significa que esta pessoa movimenta-se, anda bastante, pratica atividade física. E tudo isso são hábitos, né, que beneficiam a saúde como um todo e, consequentemente, o coração também. O desenvolvimento das panturrilhas pode ser influenciado por fatores genéticos e por um treinamento adequado e consistente. O sedentarismo é um dos principais fatores de enfraquecimento destes músculos. Principalmente aquelas pessoas que já passaram a certa idade, 50, 60 anos em diante, em que a perda muscular ela começa a acontecer. Então é necessário manter uma atividade física regular para que o aparelho locomotor, especificamente aqui essa musculatura, ter uma tensão, um tônus que favoreça a manutenção de hábitos que são benéficos à saúde. Só que não basta movimentar a panturrilha de forma aleatória. É preciso fazer o exercício com cautela e planejamento, como explica este educador físico. Bom, a importância para membro inferior e membro superior são iguais. A gente precisa treinar e dar o descanso suficiente para eles. Então, geralmente a gente treina em um dia, eu posso utilizar o intervalo de um dia de descanso. Depende muito do contexto da quantidade de séries e repetições. Quanto mais um treino mais extenso, mais forte, mais tempo de descanso eu preciso dar. Mas considerando que é um treino normal, eu descanso um dia, eu treino o outro. Então, a média de 3 a 4 exercícios para essa mesma musculatura numa semana, eu posso abusar, posso utilizar. O treino de panturrilha é um dos favoritos da Poliana. Eu acho a panturrilha um dos exercícios fundamentais, né? Então eu procuro malhar a panturrilha no mínimo 3 vezes na semana, né? Até por essa questão de ser um músculo muito importante para nossas funções cardíacas. E também assim, eu também faço outras atividades que trabalham esse músculo. Pratico patins, bike, subo muita escada, até em casa, não tem como correr da escada. E para quem não tem acesso à academia, isso não é desculpa para não fortalecer a musculatura da panturrilha, né, professor? Como é que dá para fazer alguns exercícios em casa? Simples, a gente precisa de uma plataforma. Pode ser uma escada, pode ser qualquer plataforma que você venha assimilar com ele. Então, a gente vai fazer o movimento de colocar metade do seu pé sobre a escada ou a plataforma e subir e descer o calcanhar. Essa flexão e extensão plantar é o que vai fazer o movimento de contração da panturrilha,
Isso vai facilitar o processo aí de circulação. E as caminhadas também são muito importantes. Sim, importante falar isso. Gente, a caminhada é um exercício literalmente de segundo coração. Porque a gente, toda vez que pisa, a gente contrai. Quando a gente solta o pé, a gente relaxa. É o mesmo processo do coração, que contrai e relaxa, para fazer essa circulação. Então a mesma função vai ser lá. Então não abra mão da caminhada, porque ele é importante para a circulação do seu corpo. O principal é manter o corpo sempre em movimento. E a praia de Itapuã, aqui em Salvador, foi considerada como uma das mais bonitas do mundo, passando inclusive na frente de praias famosas como Copacabana e Ipanema, no Rio de Janeiro. A nossa repórter Monique Adorno esteve lá e mostra pra gente os encantos de Itapuã. A professora Doris Day Rodrigues veio de Brasília com a sua família para conhecer o Farol de Itapuã, inspirada em um clipe que assistiu do seu cantor favorito, Saulo. Tinha visto um clipe do Saulo e eu queria descobrir onde que ele tinha feito esse clipe, e eu tô, na verdade, na Barra. E eu falei, não, hoje eu vou descobrir onde que é esse lugar, onde que é Itapuã. E também que eu ouvi falar muito de Itapuã. Ontem tinha uma matéria falando que a praia de Itapuã está sendo tão visitada quanto a de Copacabana. E eu já conheço Copacabana, conheço o Nordeste quase todo. Eu falei, eu preciso conhecer esta praia, porque é a terceira vez que eu venho em Salvador e não tinha vindo aqui ainda. Geraldo Moraes é baiano e resolveu apresentar o Farol de Itapuã para seu amigo paulista Sérgio Jeremias, que amou a experiência. Aqui sempre foi uma das praias bem melhor de toda a localidade, entendeu? Inclusive, meu compadre aqui está vindo conhecer aqui pela segunda vez, entendeu? Se gostou, volta, já está com vontade até de morar aqui, viu? Dentro do Brasil tem lugares maravilhosos, como aqui, né? Muito legal, aconchegante, pessoal, o povo daqui, estou gostando, viu? De acordo com o Centro Internacional de Treinamento do Chile para a Gestão e Certificação de Praias, a Bahia possui 4 das 20 melhores praias do mundo. E esta aqui, Farol de Itapuã, está na 36ª posição, ficando na frente de Copacabana e Ipanema. É a segunda vez que essa paulista visita a capital baiana, só que dessa vez trouxe seu namorado para conhecer um dos seus lugares favoritos aqui, o Farol de Itapuã, um local que para ela traz memórias afetivas. Primeira vez que eu vim em Salvador, eu queria muito conhecer a praia, porque desde pequena eu gosto de MPB, escutava o Vinícius de Moraes, também lia, né, as coisas que ele escreveu. E eu sempre ficava imaginando, passar uma tarde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, o que seria Itapuã? Então, quando eu vim a primeira vez, 15 anos atrás, eu implorei para o meu pai para que nós viéssemos aqui. E aí eu comecei a namorar o Pedro, a gente resolveu viajar, acho que a nossa terceira viagem juntos já, né? E aí eu sugeri Salvador e falei, vou levá-lo para Itapuã, né? E o mais interessante, o que acho que agregou ainda mais a nossa vontade de vir aqui, foi que quando nós estávamos vindo para cá, o motorista de aplicativo recomendou a praia e contou sobre o fato dela estar entre as 100 melhores, eu acho, né? Então a gente ficou mais empolgado ainda. E chegou a hora do Giro Político. Fique agora com um resumo das notícias que foram destaque nesta sexta-feira na política da Bahia e também do Brasil. Nesta sexta-feira, os municípios da Bahia vão receber recursos do Fundo de Participação no valor de R$ 150 milhões. Entre as cidades com maior participação estão Salvador, que vai receber quase R$ 15 milhões, Barreiras, Feira de Santana, Ilhéus, Juazeiro e Porto Seguro, com cerca de R$ 1 milhão cada. Os recursos do fundo são arrecadados pela União por meio de impostos e são repassados a cada 10 dias a todas as prefeituras do país. O governador Jerônimo Rodrigues esteve presente na implantação da sala Elas à Frente da Secretaria de Política para as Mulheres, no bairro do Nordeste de Amaralina, em Salvador, nesta sexta-feira. Na ocasião, o gestor estadual autorizou o processo de licitação para a revitalização de centros sociais urbanos e anunciou a reforma de restaurantes populares em Salvador.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da cerimônia de anúncio de investimentos em obras na Via Dutra e Rio Santos nesta sexta-feira em São José dos Campos, em São Paulo. A obra tem o objetivo de reparar o percurso, melhorar a segurança e aumentar a fluidez no trânsito na região. O investimento para estas obras passam de 10 bilhões de reais. O Tribunal Superior Eleitoral informou que o Brasil tem quase 156 milhões de eleitores distribuídos entre os 5.569 municípios brasileiros. Este ano, a quantidade de possíveis votantes é 5,4% maior que em 2020, que foi de quase 148 milhões de pessoas. O maior colégio eleitoral do país é São Paulo, com mais de 9 milhões de cadastrados, seguido do Rio de Janeiro, com mais de 5 milhões. A Bahia aparece em quarto lugar, com quase 2 milhões de eleitores. E o nosso Alba Agora de hoje está terminando. Continue com a gente acompanhando os nossos programas. Para ficar por dentro da nossa programação, acesse o site alba.tv.br e siga também as nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Se você perdeu algum detalhe do nosso jornal, acesse youtube.com/tvAlba ou acompanhe a nossa reprise que passa à meia-noite. Uma ótima noite para você e um excelente final de semana. Tchau, tchau.